Boa noite a todos. Vamos a mais uma atividade síncrona do nosso curso, seguida pela nossa segunda avaliação. E, como sempre, visto que vocês não me enviaram sugestões durante a semana, né, de tópicos e dúvidas, tópicos que vocês queiram esclarecer melhor, eu não sei por que vocês não enviam. Não precisam ter receio de me incomodar. Eu estou aqui para isso, para ensinar vocês, para ajudá-los da melhor forma possível. Então, como vocês não me enviaram, eu escolhi 3 exercícios relacionados ao nosso conteúdo recente, à nossa avaliação. E eu pretendo fazê-los, então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me interromper a qualquer momento, podem falar pelo microfone ou digitar pelo chat, eu sempre estou seguindo. Logo após a atividade síncrona, eu já enviarei para vocês os exercícios de avaliação, que vocês deverão filmar assim como fizeram na primeira avaliação. Pelo feriado, eu não pude fazer a atividade síncrona um dia antes do dia da avaliação, então, eu vou deixar essa relação aqui, para os exercícios, para vocês entregarem até a meia-noite de amanhã. Então, vocês terão um tempo maior para fazê-los. E eu vou disponibilizar esse vídeo assim que o Google me enviar o arquivo. Colocarei no tópico, no respectivo tópico do Moodle, e vocês poderão assistir sempre que tiverem alguma dúvida, sempre que acharem necessário. Então, o primeiro exercício que eu selecionei para hoje é o exercício 4.8. Ele envolve um tópico que gera muitas dúvidas, inclusive entre professores. Assim, é algo que você precisa se atentar a várias sutilezas, que são elevadores e balanças, principalmente balanças de mola, que vocês sempre precisam se lembrar. Balança não mede a intensidade da força-peso. Balança, de forma geral, mede a normal. Ela pode ser igual à força-peso se você está em um referencial que não está acelerado. Vamos analisar isso mais detalhadamente agora. Eu vou começar lendo o enunciado. É o exercício 4.8. Vocês podem acompanhar pela página de exercícios que eu sempre coloco no Moodle, ou, se vocês têm no livro, podem ir na página 137. Então, vamos ler o enunciado. Você entra em um elevador, sobe em uma balança e aperta o botão para subir. Ou seja, você terá uma aceleração para cima. Você se lembra que seu peso normal é 625 newtons. Desenhe um diagrama de corpo livre. Aí vem os itens. Item A. Quando o elevador tem uma aceleração para cima, com módulo 2,5 metros por segundo ao quadrado, qual é a leitura da balança? E B. Se você segurar um pacote de 3,85 kg por um barbante vertical leve, qual será a tensão nesse barbante quando o elevador acelerar, como na parte A? Vamos proceder à resolução. Estamos aqui lidando com o exercício 4.8. Se vocês não conseguirem distinguir muito bem a minha escrita, eu depois vou digitalizar todas essas páginas que estou escrevendo aqui e colocar no Moodle também. Então, no exercício, nós temos um elevador em ascensão. E nesse elevador nós temos uma balança. Vamos analisar, vamos fazer a primeira parte do exercício, que ainda nem é um item, é uma recomendação geral dele. O diagrama de corpo livre.
Então, vamos representar aqui o nosso elevador. Este elevador está ascendendo com uma aceleração que eu chamarei de A. Lembre-se, eu não coloco números no início. Eu vou sempre trabalhar com símbolos primeiro, depois que eu faço a substituição numérica. E como tudo nas vizinhanças da Terra, este elevador tem uma aceleração radial para o centro da Terra, que eu chamarei de G, que origina a força-peso. Vamos desenhar aqui a pessoa que está nessa balança. E eu não tenho lá muitos dotes artísticos. Isso é interessante, porque eu tenho um irmão que é professor de desenho artístico, tem uma escola de artes, e geneticamente todo o talento artístico visual da família passou para ele. Então temos aqui a pessoa sobre a balança. Eu vou dizer que essa pessoa possui uma massa M e ela tem uma força, peso, atuando para baixo. E como ela não está afundando no elevador e na balança, existe uma reação normal, uma força normal do elevador, que eu chamarei de N. Notação óbvia. Então, nós temos aqui que P é o peso da pessoa. Esse peso não muda, é uma característica, depende da interação gravitacional entre a pessoa e a Terra. Ele não depende do referencial em que nos encontramos. E temos a força normal. Se refere ao piso do elevador ou à balança. Bom, o que é importante lembrarmos quando resolvemos um exercício envolvendo balanças? Eu falei no início. A leitura da balança sempre nos fornece a força normal. Claro que aqui estamos falando da intensidade. Dificilmente uma balança vai te fornecer o vetor força, né? Dificilmente a balança vai indicar a direção e o sentido desta normal. Bom, vamos então ao item A. Ele está nos pedindo exatamente quando o elevador tem uma aceleração para cima com o módulo 2,5 metros por segundo ao quadrado, qual a leitura da balança? Bom, a resultante das forças, eu sei que está para cima. Então, para não ter de lidar com o caráter vetorial, eu vou lidar apenas com as intensidades, visto que é um exercício que envolve uma dimensão apenas, eu vou escrever a resultante como sendo P. Se está para cima, então eu estou pressupondo que N é maior do que P. Segundo a lei de Newton, constante das forças sobre um corpo é igual a massa vezes a aceleração, quando nós estamos lidando com massa constante. Então, a massa do corpo do nosso rapaz aqui, da pessoa, mede M, e temos a aceleração. Eu quero a normal. Então, vou isolá-la aqui. Então, N será igual a NA mais P. Só que nós não temos a massa desta pessoa. Isso não nos foi dado.
nos foi dado o peso desta pessoa. Só que nós sabemos que, em intensidade, peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Assim, a massa será igual ao peso sobre a aceleração da gravidade. Ou seja, teremos aqui MA mais P, ou seja... Não, me desculpem. Peso eu tenho. Que nós teremos aqui será o MA, que é igual a P sobre G mais P. Nós temos, então, o que eu quero em termos dos parâmetros que foram fornecidos pelo enunciado. Colocando o peso em evidência, nós teremos que a normal, a leitura da balança, será igual a P, que multiplica 1 sobre G, mais M. Nossa, me desculpem, mais um erro aqui. A sobre G mais 1. Bom, nós temos, então, a leitura da balança em termos daquilo que nos foi dado no enunciado. O peso da pessoa, a aceleração para cima do elevador, a aceleração da gravidade, que é algo que se pressupõe que seja conhecido. Então, nós já podemos substituir os itens. Vamos aos dados. Então, pegando no enunciado, o peso corresponde a 625 newtons. A aceleração do elevador corresponde a 2,5 metros por segundo ao quadrado. E a aceleração da gravidade, eu vou supor, por simplicidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Dessa forma, substituindo, ficamos com N igual a P 625, que multiplica A sobre G, 2,5 sobre 10, mais 1. Isso corresponde a 625, que multiplica 2,5 sobre 10, é exatamente 1 sobre 4. Então, temos aqui mais 1. Isso nos fornecerá 625 vezes 5 sobre 4, cujo resultado final que nós buscamos é 781,25 newtons. Resolvemos o nosso item A. Agora, vamos ao item B. Vamos ler novamente esse item B. Se você segurar um pacote de 3,85 kg por um barbante vertical leve, qual será a tensão nesse barbante quando o elevador acelerar, como na parte A? Vamos fazer uma representação gráfica, um diagrama de corpo livre. Vou tentar fazer aqui. Bom, em primeiro lugar, nós temos um fio ideal. Isso significa que ele é inextensível, seu tamanho não muda, conforme aplicamos uma força sobre ele, e ele não possui massa. Deixe-me tentar representar aqui, por exemplo, nós temos aqui o que, com muito boa vontade, vocês podem imaginar como sendo uma mão humana segurando, deixar aqui mais para cima, segurando o corpo.
nós temos sobre esse corpo segurado a tensão, por causa do fio, é sobre o fio. Nós temos o peso desse corpo, que eu vou denotar como P minúsculo. Esse corpo possui uma massa, que eu chamarei de M minúsculo, para não confundir com M maiúsculo da pessoa. E, claro, nós temos uma aceleração do elevador para cima e a aceleração da gravidade para baixo. Agora, nós podemos, mais uma vez, escrever a lei de Newton, a segunda lei de Newton para este corpo. Vejam que, mais uma vez, como o corpo está subindo, eu vou supor que a tensão seja maior do que o peso. Então, temos aqui T menos peso desse corpo, é a resultante das forças que atuam sobre esse corpo, será igual a massa desse corpo vezes a aceleração. Vamos isolar o T. T será igual a MA mais P. E, nesse caso, ele nos fornece a massa N minúsculo do corpo. Então, eu vou colocá-la em nossos cálculos. Temos aqui MA mais MG. Portanto, a tensão será dada por M que multiplica A mais G. Agora, nós podemos substituir os dados. Ele nos fornece que o M corresponde a 3,85 quilogramas. A aceleração já havia sido dada para o item A, 2,5 metros por segundo ao quadrado. E a aceleração da gravidade, que eu estou assumindo como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Assim, a tensão será dada por 3,85, que multiplica A mais G, ou seja, 2,5 mais 10. Se vocês fizerem esta conta, vocês chegarão a T igual a 48,125 newtons. Então, completamos o exercício 4.8. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer aspecto, qualquer conta, passagem que eu fiz aqui, sintam-se inteiramente à vontade para me perguntar. Bom, supondo que vocês não tenham dúvidas, eu vou agora passar para o próximo exercício. Eu colocarei essa folha digitalizada depois no Moodle. O próximo exercício que eu selecionei para hoje é o 4.48. Que nos diz o seguinte: vocês podem acompanhá-lo pela página 140 do livro, e ele nos fala o seguinte: os dois blocos indicados na figura P4.48 estão ligados por uma corda uniforme e pesada com massa de 4 kg. Uma força de 200 newtons é aplicada de baixo para cima
conforme indicado. Item A. Desenhe 3 diagramas do corpo livre, um para o bloco de 6 kg, um para a corda de 4 kg e outro para o bloco de 5 kg. Para cada força, indique qual é o corpo que exerce a referida força. B. Qual é a aceleração do sistema? C. Qual é a tensão no topo da corda pesada? E D. Qual é a tensão no meio da corda? Vejam que interessante esse exercício. Nós agora não estamos mais lidando com fios ideais. Nós estamos lidando com um fio mais próximo da realidade, em que ele possui massa. Então, nós temos aqui 2 blocos unidos e um fio, dessa vez, não ideal. Afinal de contas, ele possui massa. A figura que o exercício, o livro, nos fornece é a seguinte. Nós temos este bloco, que eu direi tem uma massa M1. Essa massa é fornecida pelo enunciado. Temos aqui a nossa corda, o nosso fio, que é real, ele possui massa. Eu vou chamar essa massa de MC, massa da corda. E temos o bloco inferior, que eu direi que possui uma massa M2. Nós temos a aceleração da gravidade, eu chamarei de G, voltada para baixo. E sobre esse bloco superior, este bloco M1, está sendo aplicada uma força F vertical para cima. Esta é a representação do problema. Isso é tudo que o enunciado nos fornece. Agora vamos aos itens. Então, item A. Desenhe 3 diagramas de corpo livre, um para o bloco, um para a corda e outra para o bloco inferior. Então, vamos ao item A. Os diagramas de corpo livre. Notem como o Sears e Zemansky, o livro-texto, segue uma lógica quando pede para vocês resolverem os exercícios. Primeiro vocês entendem o problema, depois vocês fazem o diagrama de corpo livre. Esta é uma parte vital, porque é no diagrama de corpo livre que vocês saberão quais as forças que atuam sobre cada corpo e, então, como aplicar a segunda lei de Newton para estes corpos. Vamos começar com o bloco superior. Temos aqui o bloco de massa M1, que possui esta força vertical orientada para cima. Nós temos aqui uma tensão que eu vou chamar de T', e temos, naturalmente, o peso desse bloco que eu estou chamando de P1. Então, sabemos que essa força T' é provocada pela corda inteira. Ele está na extremidade da corda. Ele está arcando com todo o peso desta corda. Vamos à corda. Então, nós temos aqui, nós sempre aplicamos, nós vamos tratar disso mais adiante,
Quando nós temos um corpo extenso, nós aplicamos a força de gravidade desse corpo. Como eu estou supondo que a corda é homogênea, o centro de gravidade fica exatamente no meio dessa corda. Então, eu tenho aqui uma força que eu chamarei de PC, peso da corda. Se eu tenho este T' no bloco para baixo, eu tenho aqui também uma força T' para cima. Trata-se de um par ação-reação. Então, este T' é devido ao bloco M1. E eu terei aqui uma força na extremidade de baixo, T, que é devida ao bloco M2. Vejam, se nós estivéssemos lidando com uma corda ideal, sem massa, T e T' seriam iguais. Não é o que vai acontecer aqui. E, finalmente, vamos ao bloco inferior, que é o de massa M2. Nós temos aqui o peso desse bloco, que eu chamarei de P2, e temos esta força de tensão da extremidade inferior da corda. Então, eu cumpri com o item A. Eu representei os diagramas de corpo livre pedidos e indiquei qual o corpo que origina as forças. Vamos agora ao item B. A qualquer momento, se vocês tiverem dúvidas, podem me interromper, tanto pelo microfone como pelo chat. No item B, ele fala: qual a aceleração do sistema? Bom, como ele está falando do sistema, nós temos de considerar os dois blocos mais a corda. Eu vou dizer que este sistema possui uma massa total igual a M1 mais MC mais M2. Todos se movem solidariamente. Eu não tenho posições em função do tempo, não tenho velocidades diferentes para M1 e M2, ou para MC. Eles estão ligados, atuam como se fosse um corpo rígido. Então, vamos à segunda lei de Newton, que nos diz que a resultante das forças sobre esse sistema é igual a massa vezes aceleração, quando a massa é constante, que é a situação aqui. Essas massas não estão variando. Bom, qual que é a resultante das forças sobre esse sistema? Nós temos essa força F atuando para cima, mas na direção oposta, nós temos o peso total do sistema. O que seria este peso? Seria o produto da massa desse sistema pela aceleração da gravidade. E isto nos fornecerá a massa do sistema vezes a sua aceleração. Notem que o que eu simplesmente fiz aqui, considero isso aqui, as duas massas mais a corda, como sendo um corpo único. E esse corpo único possui um peso total. Simplesmente isso que eu fiz. Vamos aqui isolar, então,
A aceleração, que é o que está sendo pedido no item, que é simplesmente dividir ambos os lados dessa equação por m. Ficamos, então, com A igual a F sobre m menos G. Vamos aos dados. A substituição numérica. A força, o enunciado diz que vale 200 newton. Essa força que está atuando, puxando o sistema para cima. O M1, o enunciado diz que é 6 quilogramas. A massa da corda corresponde a 4 quilogramas. Vejam que é uma corda pesada. Tem quase o tamanho do M1. E o M2 corresponde a 5 quilogramas. Em lugar de falar em corda, ele poderia muito bem falar em 3 blocos. Vejam que são massas bem parecidas. Daqui, nós tiramos que a massa total corresponde a 6 mais 4 mais 5. Ou seja, 15 quilogramas. E eu sempre considero, por simplicidade, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos substituir os dados numéricos na expressão que nós obtivemos. Nós temos que A será igual a F, 200, sobre a massa total, 15, menos a aceleração da gravidade, que é 10. Isso nos fornecerá 50 sobre 15. Portanto, a aceleração será dada por aproximadamente 3,33 metros por segundo ao menos 2. Resolvemos o item B. Notem que, qual é a diferença entre um fio não ideal para um fio que possui massa? Eu simplesmente encaro este fio que possui massa como sendo um corpo a mais. Como sendo uma massa a mais para o problema. Vamos agora ao item D. Perdoe-me, item C. Vamos ler o item. Qual é a tensão no topo da corda pesada? Como eu falei, as tensões não são iguais. Bom, vamos aqui analisar o corpo superior. Nós temos que F menos T', que é a tensão que nós queremos, a tensão na parte superior da corda. Vejam aqui a importância de fazermos o diagrama de corpo livre correto. Tendo todas as forças representadas, eu escrevo facilmente a segunda lei de Newton para cada situação. E, além do T' para baixo, nós temos o peso deste corpo. Então, F menos T' menos P1 será igual a massa vezes a aceleração. M1 que multiplica A. Desta forma, isolando T', ou seja, passando para o outro lado, nós ficamos com T' igual a F menos P1 menos esse termo aqui, que eu estou passando para o outro lado, M1A.
Mas nós sabemos quanto que é P1. É a massa M1 vezes a aceleração da gravidade. Ou seja, isso aqui se transforma F menos M1G menos M1A. Ou F menos M1G mais A. Agora, nós podemos substituir os dados numéricos. Já tenho aqui. F vale 200 newton, ou seja, T' será igual a 200 menos M1, que corresponde a 6 quilogramas, que multiplica a aceleração da gravidade, 10, mais a aceleração do sistema, que eu calculei no item A, 3,33. Isso nos fornecerá 200 menos 6 vezes 13,33. Portanto, a tensão na parte superior da corda vale 120 newtons. Resolvemos o item C. Agora vamos ao último item. Qual é a tensão no meio da corda? Esse é um item bem interessante. Envolve uma certa sutileza relacionada ao fato de não termos aqui um fio ideal. Bom, nós temos uma dada corda que está submetida, de um lado, a uma certa tensão T, e em cima está submetida a uma tensão T' que eu calculei acima. Note que, se eu estou nesse ponto aqui acima, eu estou enfrentando uma tensão maior porque eu tenho o peso de toda essa massa abaixo sendo contabilizada. Como eu estou no meio, eu posso imaginar essa corda como dividida. A corda corresponde a um corpo sólido. Em qualquer ponto que eu queira calcular essa tensão, eu vou imaginar como vou dividir este corpo, imaginar que essas duas partes estão unidas por um fio ideal. Ou seja, ele nos pede para calcular a tensão exatamente no ponto médio da corda, vamos chamar de Tm. Vamos fazer o seguinte. Vamos substituir esta situação por uma situação equivalente. Eu vou supor aqui a corda como estando dividida ao meio. Então, aqui eu tenho Tm e aqui também eu tenho Tm. E essas duas partes estão unidas por um fio ideal. Então, basta imaginar esse sistema como se eu estivesse calculando a tensão desse fio. Como eu dividi essa corda exatamente no meio, porque é o que o enunciado nos pede, a tensão exatamente no meio da corda, então a parte valerá mc sobre 2, e essa outra parte terá massa mc sobre 2. Massa da corda sobre 2.
Então, vamos agora, eu tenho aqui a corda em detalhes, vamos representar o problema com os blocos. Então, esse problema se torna o seguinte, eu vou colocar esse problema como sendo, esta parte superior tem massa M1, a massa do bloco, mais a massa desse corpo, que é a metade da corda, que eu vou considerar como sendo um corpo único. Tem o nosso fio ideal e a união com o sistema inferior. Ou seja, aquele bloco que nós estávamos considerando, mais esta parte inferior da corda, eu considerarei como sendo massa MC sobre 2. Tendo isso, o que eu quero é simplesmente a tensão no fio, que por ser ideal, é a mesma tanto na parte de cima como na parte de baixo. Isso é vital que vocês entendam o que eu fiz. Então, nós temos aqui a nossa força F para cima, a força-peso, que eu vou chamar de PS, da parte superior do sistema. Aqui nós teremos a força peso da parte de baixo. E, claro, nós sempre temos a aceleração da gravidade voltada para baixo. Eu fiz praticamente 80% já deste item. O que é importante vocês entenderem? A separação que eu fiz dessa corda não ideal em 2 blocos unidos por um fio ideal. Então, vamos aqui analisar primeiro o corpo de baixo. Nós temos aqui, pela segunda lei de Newton, Tm para cima. Para baixo, nós temos Pb, peso da parte de baixo. E isso é igual a massa vezes aceleração. Qual que é a massa? M2 mais MC sobre 2. Que multiplica a aceleração. Eu quero Tm, a tensão no ponto médio da corda, então eu vou isolar o Tm, passar o Pb para o outro lado. Tm corresponde a Pb mais M2 mais MC sobre 2, multiplicando a aceleração. Mas nós sabemos que o peso da parte de baixo é igual à massa dessa parte, ou seja, M2 mais MC sobre 2, multiplicando a aceleração da gravidade. E aqui eu tenho que somar com esse termo aqui, proporcional à aceleração. M2 mais MC sobre 2, que multiplica a aceleração. Com isso, nós temos que a tensão na parte média da corda corresponde a M2 mais MC sobre 2, eu simplesmente vou colocar em evidência. Aqui ele está multiplicando por G e aqui por A. Então, fica G mais A. A física está feita. Vamos agora à matemática. Vamos à álgebra. Então, temos aqui os dados numéricos do enunciado. Sabemos que M2 corresponde a 5 kg.
A massa da corda corresponde a 4 quilogramas. Daqui, nós tiramos que M2 mais MC sobre 2 corresponde a 5 mais MC, 4 dividido por 2 dá 2. Ou seja, 7 quilogramas. A aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração do sistema, nós calculamos, vale 3,33 metros por segundo ao quadrado. Com isso, temos que G mais A nos fornece 13,33 metros por segundo ao quadrado. Substituindo, teremos que Tm é igual a M2 mais MC sobre 2, ou seja, 7 quilogramas, multiplicando G mais A, que é 13,33. Portanto, a tensão na parte média da corda corresponde a 93,3 newtons. Resolvemos o item D. Mas eu vou além. Aqui nós fizemos a análise considerando o corpo de baixo. Mas eu poderia também fazer essa análise considerando o corpo de cima, e o resultado deve ser equivalente por consistência. Vamos fazer isso então, vamos verificar. Então agora, pelo corpo de cima, vejam como eu estou seguindo um método. Eu não faço nada mais a não ser aplicar a segunda lei de Newton. O que eu preciso para aplicar a segunda lei de Newton? Reconhecer as forças atuantes sobre cada corpo e calcular a resultante. Então, pelo corpo de cima, nós temos aqui que F para cima menos Tm menos o PS para baixo corresponde à massa, ou seja, M1 mais MC sobre 2 vezes a aceleração. Mais uma vez, vamos isolar Tm. Eu vou mandar o Tm para o outro lado. Ficamos aqui com F menos PS. Vou passar esse termo para o outro lado. Então, fica com menos M1 mais MC sobre 2, como sendo igual a Tm. Ah, claro, que faltou a aceleração. Está multiplicando. O PS vale massa vezes a aceleração da gravidade. Ou seja, estamos aqui com Tm igual a F menos PS, ou seja, M1 mais MC sobre 2, que multiplica G, menos esse outro termo, M1 mais MC sobre 2, que multiplica A. Eu vou colocar em evidência esta massa, M1 mais MC sobre 2. Então, temos F menos M1 mais MC sobre 2, que multiplica G mais A. Vamos substituir os dados agora. A força é dada no enunciado como tendo valor de 200 newtons. M1 corresponde a 6 quilogramas. MC corresponde a 4 quilogramas. Ou seja, M1 mais MC sobre 2
corresponde a M1, 6, mais MC, que é 4, sobre 2, é 2. Então, temos 8 quilogramas. Temos a aceleração da gravidade, que eu adoto como sendo 10 metros por segundo ao menos 2, e a aceleração do sistema que nós calculamos, que vale 3,33 metros por segundo ao quadrado. Assim, ficamos com G mais A igual a 13,33 metros por segundo a menos 2. Voltando à nossa expressão, considerando esta igualdade aqui, ou seja, T igual a F menos M1 mais MC sobre 2, que multiplica G mais A, ficamos com T igual a 200, que é o F, menos M1 mais MC sobre 2, 8 vezes G mais A, 13,33. Se vocês fizerem esses cálculos, ficarão com 93,4 newtons, que, exceto por um erro de arredondamento, confere com o que nós obtivemos analisando a massa inferior. É essencial, então, que vocês percebam que a sutileza deste exercício consiste em tratar de um fio não ideal. Para terminar, eu vou tratar de um exercício simples do capítulo 5, que é o exercício 5.62. Vamos ler o enunciado. Vocês podem acompanhá-lo na página 182 e tem a figura na página 183, que nos diz o seguinte: na figura P5.62, que ele fornece na página ao lado, já vou representar aqui, um trabalhador levanta um peso P puxando uma corda para baixo com força F. A polia superior está presa ao teto por uma corrente, e a polia inferior está presa ao peso por outra corrente. Desenhe um ou mais diagramas de corpo livre e ache, em termos de P, o peso dessa massa que o trabalhador está levantando, a tensão em cada corrente e o módulo da força F que o trabalhador está exercendo na corda quando o peso é levantado com velocidade constante. Considere a corda, as polias e as correntes com pesos desprezíveis. Agora sim, ao contrário do exercício anterior que eu estava resolvendo, nós estamos aqui lidando com polias e fios ideais. Tanto a polia quanto os fios não possuem massa, e o fio é inextensível, ele não muda o seu comprimento, e temos aqui um sistema sem aceleração. Ele está nos dizendo que o peso é erguido por uma velocidade, com uma velocidade constante. Vamos representar aqui a figura que o enunciado, o livro, nos fornece.
temos o teto, temos uma polia ligada ao teto por uma dada corrente, eu vou chamar essa polia de 1. Então, temos um fio que passa por essa polia e o trabalhador, no caso, exerce uma força F nessa extremidade. Esta polia é, então, ligada a uma outra polia, que eu chamarei de 2, que, por sua vez, sustenta uma massa através de uma corrente. Então, ele nos diz que esta massa aqui possui um peso P. Esse fio dá a volta nessa segunda polia e se prende ao teto. Claro, nós sempre temos a aceleração da gravidade atuando sobre todos os corpos. Aí ele fala, desenhe um ou mais diagramas de corpo livre e ache, em termos de P, todas as respostas deverão ficar em termos de P, do peso do corpo, a tensão em cada corrente e o módulo da força F quando o peso é levantado com velocidade constante. Bom, vamos então fazer os diagramas de corpo livre. Vamos para a polia número 1. Essa é a nossa polia 1. Nós temos na corrente que a sustenta no teto uma força que eu chamarei de T1. Só que eu tenho o fio, então esse fio está exercendo uma tensão. Como o fio é ideal, essa tensão se propaga. Então aqui nós teremos uma tensão deste lado, tensão deste lado também. Então, daqui o que nós podemos determinar? Que 2T será igual a T1. Então, a tensão a qual essa corrente aqui, que sustenta a polia 1 no teto, está submetida, corresponde a... já está aqui. 2T. Vamos agora à polia 2. Da mesma forma, nós temos o fio dando a volta nela, ou seja, esse fio está submetido a uma tensão T. E aqui nós temos a tensão sobre esta corrente aqui que sustenta, que liga a polia até o corpo, que eu chamarei simplesmente de T. Daqui nós tiramos que 2T é igual a T. E uma relação análoga a esta primeira. E agora vamos ao corpo. Sobre esse corpo nós temos a força-peso para baixo. E aqui nós temos a tensão T da corrente. Então, nós temos que T é igual a P. Bom, se daqui, tratando apenas as intensidades, nós tiramos que T é igual a P, então, daqui, nós tiramos que a tensão
na corda é T sobre 2, ou seja, P sobre 2, e T1 será igual a 2 vezes T, ou seja, P sobre 2, portanto, T1 corresponde a P. Bom, e no ponto de aplicação da força? Nós temos F para baixo e a tensão do fio para cima. E nós não temos aqui aceleração envolvida. Desta forma, nós temos um equilíbrio de forças. Então, T deve ser igual a F, só que T nós já sabemos aqui que é P sobre 2. Portanto, com este arranjo, o trabalhador precisa aplicar apenas uma força correspondente à metade do peso do corpo para erguer esse corpo. Se ele levantasse, se ele erguesse o peso, a massa, pegando diretamente, ele teria de aplicar no mínimo uma força igual ao peso desse corpo. Bom, isto é o que eu tinha preparado para hoje. Se vocês têm alguma dúvida, fiquem à vontade para falar. Qualquer observação, sintam-se totalmente à vontade. Bom, se vocês não têm nada a dizer, eu posso encerrar por aqui. Então, nos despedimos e logo, logo eu mando para vocês a lista de exercícios que constituem a avaliação. Vocês têm até a meia-noite de amanhã para me enviar os vídeos. Lembrando que a lista deve ser entregue até a meia-noite de hoje. Perfeito, Beatriz. Perfeito, Maria Luísa. Perfeito, Beatriz. Obrigado. Bom, se para os demais tudo estiver bem, eu me despeço por aqui. Tenham uma boa noite, tenham uma ótima semana. Cuidem-se e cuidem de seus familiares. Não é porque a pandemia está diminuindo, né, que a gente tem que se descuidar. Continue fazendo distanciamento social, continue usando máscara. Boa noite. Boa noite, Francine.